Boletim Oficial número 3.309, São Paulo, 6 de outubro de 2020. O boletim dessa semana de oração contém 3 páginas. Vamos para a mensagem. Mensagem, reunião de oração. Características do Espírito Santo. Explicando quem é verdadeiramente o Espírito Santo e sua maneira de se manifestar nos céus e na terra no meio do seu povo, veremos a seguir algumas das suas principais características, pois estas características devem estar também na vida do Filho de Deus que desejar possuir as suas virtudes. O Espírito de vida. Falando Jesus a respeito do poder do Espírito Santo, afirmou o seguinte, e São João registrou suas palavras: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Ao afirmar que aquele que nele cresce seria uma fonte de vida, referia-se Jesus à vida do Espírito Santo que passaria a estar com os fiéis por meio de seus representantes, tornando-se assim neles e por eles uma fonte de vida. Jesus fez esta promessa gloriosa porque, por experiência própria, conhecia o poder vivificador do Espírito Santo de seu Pai. É ele o Espírito de vida, qualidade transmitida ao homem na criação, pois deu-lhe vida. Entretanto, tendo a humanidade se afastado dele, de Jesus, e se entregado novamente ao domínio do pecado, esta fonte de vida foi se extinguindo, foi se acabando. Todavia, nestes tempos presentes, com a manifestação nesta Igreja Apostólica do Consolador e do Santo Pastor deste rebanho prometido por Jesus, surgiu novamente a fonte da água da vida, e todos os que dela têm bebido, saciando a sede de seu espírito, pela fé nesta doutrina, têm encontrado a verdadeira vida, gozo e paz. Ao contrário disto, o espírito das trevas é a morte, enquanto que o Espírito de Deus é a fonte da vida por excelência e, por intermédio de seus representantes, dá vida a todos os que a ele pertencem, vivificando seus espíritos, purificando-os do pecado, transformando suas vidas, proporcionando-lhes vida eterna para o espírito e até mesmo curando a muitos de enfermidades que os oprimem, mediante a fé e santidade. O espírito das trevas constitui o império da morte, matando o espírito dos que se tornam ímpios e infligindo-lhes, ou seja, aplicando-lhes ou causando-lhes muitos sofrimentos e até destruição do corpo. Por esse motivo foi que Jesus afirmou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Aquele que crê, aceita e faz prática desta doutrina e disciplina, recebe a vida perfeita, porque se torna purificado de todos os pecados, recebe a unção de uma nova vida proporcionada pelo Espírito Santo. A vida que vem do Espírito de Deus é perfeita, tanto para o corpo físico
como para a vida espiritual daquele que crê, o qual é merecedor pela sua fidelidade e obediência da graça de Jesus, do Consolador e do Santo Pastor prometido por nosso Senhor. Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo podem restaurar a saúde do corpo, proporcionando ao verdadeiro Filho de Deus saúde e uma vida dilatada, ou seja, uma vida longa sobre a terra. Estes santos proporcionam àqueles que creem o poder de vencerem o pecado e as tentações, dando-lhes assim a possibilidade de permanecerem no estado de consagração e santificação. Isto equivale a dizer que eles dão vida ao espírito dos que pertencem ao reino dos céus, dando-lhes a oportunidade de viverem eternamente, visto que a verdadeira personalidade do homem não é o seu corpo, mas sim o seu espírito. Por esse caminho de fé e obediência a esta doutrina e disciplina da Igreja Apostólica, inspirada pelo Consolador e pelo Santo Pastor, pode a criatura receber a unção do Espírito da vida, passando a viver no reino dos céus espiritualmente desde a vida presente e para toda a eternidade, como um filho de Deus. Este é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo e foi o caminho de fé que proporcionou aos santos apóstolos, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, bem como a muitos filhos de Deus piedosos, a glória de incorporarem o reino celestial para todo sempre, como criaturas incorruptíveis, ou seja, retas, honestas, de grande poder e glória. Vamos para a página 2. O Espírito Libertador. Aqui foi falado sobre o Espírito de vida, né? Agora, o Espírito Libertador. Deus o Pai, quando criou a raça humana, não o fez com o objetivo de possuir um exército de escravos de sua soberana vontade, mas sim de criaturas livres, porém obedientes e santas, por intermédio das quais sua glória pudesse ser manifestada. Por esse mesmo motivo, Deus não obrigou o homem a ser-lhe fiel e obediente, uma vez que desejava que a obediência fosse fruto de seu amor e de sua fidelidade. Entretanto, avisou-o muito bem a respeito das graves consequências que surgiriam caso desobedecessem. Assim foi, porque a liberdade é inerente ou igual à pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao contrário disto, o espírito das trevas é o reino da escravidão, enquanto que o exército de Deus se constitui de pessoas que, voluntariamente, por um ato de fé e amor a Ele, se entregam a Jesus, ao Consolador e ao Santo Pastor e lhes obedecem. O exército das trevas se constitui por criaturas que são por ele dominadas e escravizadas por causa do pecado, ficando sem liberdade, visto viverem dominadas pelas más obras e sofrimentos. São Paulo, escrevendo a respeito deste assunto, ensina dizendo: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É, pois, o Espírito Santo o Espírito da liberdade.
Ensinamos, de acordo com a doutrina apostólica, que o Espírito de Deus é realmente o Espírito libertador, porém, não é espírito de desobediência, fanatismo ou confusão, e ele não opera em pessoas desobedientes e pecadoras. Quando o apóstolo ensina que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, está ele se referindo à liberdade espiritual proporcionada pelo Espírito de Deus aos que, crendo em Jesus e nos tempos atuais aceitando o Consolador e o Santo Pastor, vivem o Evangelho do Reino dos Céus. Eram escravos dos vícios, pecados e vaidade, mas estes santos lhe deram forças para vencer e se tornarem livres. Sendo o Espírito do Pai o Espírito da liberdade, pôde fazer da criatura, que era escrava do pecado, uma nova pessoa, santificada e livre, porque todo o seu poder santificador nela se manifesta. Nos dias atuais, este poder libertador do Espírito Santo tem se manifestado de maneira extraordinária através da obra realizada pela Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e pelo Santo Irmão Aldo, manifestando de tal maneira que milhares de pessoas que creem e confiam gozam da verdadeira liberdade prometida por Jesus ao seu povo, quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra característica do Espírito Santo, o Espírito revelador. O Divino Mestre Jesus, quando avisou seus apóstolos a respeito da hipocrisia ou das falsidades dos religiosos do seu tempo, bem como das perseguições que estes moveriam contra os que nele crescem, fez aos mesmos a seguinte promessa: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Constituem essas palavras do Divino Mestre uma importante promessa a respeito do seu poder de revelar o oculto e escondido, quando isso se faz necessário para o bem de sua obra e para o progresso de sua Igreja. São Paulo, ensinando também a respeito da operação maravilhosa do Espírito Santo como revelador, haja vista ser o perfeito conhecedor de todos os mistérios, afirma: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O poder revelador é, portanto, uma das qualidades do Espírito Santo para revelar a verdade a respeito da fé perfeita, para explicar os mistérios divinos, para determinar a sua vontade a respeito de sua Igreja como um caminho de fé e esperança, para a preservação de sua obra na terra, bem como para a defesa daqueles que, com inteira consagração e santidade, o servem em seu ministério. O poder divino de revelação somente é manifestado através da criatura que já tem alcançado seu estado perfeito de santificação, estando em completa consagração a Deus, a fim de que o Espírito Santo possa usar seus sentidos e seu próprio espírito.
Portanto, todos aqueles que dizem possuir este poder de vidência, ou de visão sobrenatural, ou revelação, mas que ainda estão em pecado, tendo vícios, falando mentiras, falando coisas profanas e maliciosas, praticando injustiças, estando com seu espírito cheio de ódio, de inveja, de orgulho e vaidade, não são verdadeiros, mas falsos. O poder espiritual que neles opera não é de Deus, mas de um espírito das trevas ou de uma simulação de sua própria mente. Entretanto, como ensinamos em nossa igreja, tendo os homens se afastado de Deus, perderam o direito à graça de Cristo e do Espírito Santo, o que deu motivo a tantas imitações falsas do poder revelador do Espírito Santo, o que infelizmente causou tantos prejuízos espirituais à humanidade. Sabendo Jesus que, subindo para o seu Pai, somente seria possível guardar o seu povo do poder enganador através de um outro santo semelhante a ele, prometeu o outro Consolador. Restaurando sua verdadeira igreja, a fez através deste dom de revelação dado à Santa Vó Rosa, a escolhida para ser o Consolador. Através deste dom que lhe deu, organizou ele esta igreja, revelou as partes mais necessárias da doutrina e ensinou a verdadeira disciplina, na qual devem viver os filhos de Deus. Tudo isto ele o fez, usando o espírito dela, da Santa Vó Rosa, e também o seu corpo, enquanto este, ou a Santa Vó Rosa, ainda vivia na terra, e o fez por 16 anos. Sabendo ela, a Santa Vó Rosa, que deveria passar a exercer seu ministério em espírito, antes de partir para o Pai, a fim de receber o galardão de Espírito Consolador, ela preparou seu sucessor, nosso Santo Irmão Aldo, dando-lhe igualmente a unção do Espírito Santo, e imediatamente após o falecimento de seu corpo, continuou o seu ministério, agora como Espírito Consolador. Nesta Igreja Apostólica, o Espírito Santo exerceu o seu poder revelador de maneira perfeita e extraordinária através do dom da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ofertas para a Igreja Apostólica. O nobre sentimento de gratidão. Estimados irmãos e irmãs, quantas bênçãos a Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, tem concedido a cada um dos irmãos. É possível, porventura, enumerar tantas essas bênçãos? Ou todas essas bênçãos? Não é possível, pois grandes bênçãos o povo apostólico tem recebido da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo nesta Santa Igreja Apostólica. Verdade. Portanto, demonstrem o seu reconhecimento e a sua gratidão por todas as graças e bênçãos recebidas, amando cada dia mais a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a sua igreja, assim como a Santa Vó Rosa e nosso Santo Primaz tudo fizeram e continuarão fazendo pelos seus sinceros filhos apostólicos. Lembrem-se da sua igreja e separe o que de melhor puderem ofertar. Sempre fomos ensinados que a contribuição é um dever do Filho de Deus, que mede o seu amor e sua dedicação pelo esforço e reconhecimento em colaborar com a obra de Deus na terra. Estimados irmãos, sejam unidos e nos ajudem na manutenção e na busca da grandeza e do progresso material da nossa obra, porque da parte de Deus, nossa igreja é farta e ricamente abençoada, pois espiritual e moralmente falando, nada nos falta. No entanto, é necessário que possamos
como Igreja do Consolador e do Santo Irmão Aldo, contar de maneira constante e efetiva com o apoio financeiro dos apostólicos, a fim de que tenhamos os meios necessários para prosseguirmos com o nosso trabalho e para cumprirmos a missão que recebemos de nosso Deus e Pai Celestial. Rogamos a estes santos de Deus que iluminem os vossos corações para que compreendam o valor da nossa Igreja Apostólica para a sua vida, para a sua família, para o seu lar e para a sua salvação. Desejamos a todos os nossos irmãos e irmãs muitas felicidades e sejam cobertos de bênçãos preciosas de Deus nosso Pai, de Jesus, nosso bendito Salvador, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e tenham muita paz, gozo e alegria em seus corações. Avisos: casamento, Colorado do Oeste, Rondônia. Nosso irmão Josué da Silva Américo e Kelly Cristina Andrioli Beraldo, em 10 de outubro de 2020, às 16h30. Uma observação: caso o noivo ou a noiva não se apresente de acordo com a disciplina e regulamento da Igreja, constantes de documentos assinados por ambos ao solicitarem o casamento, a cerimônia não poderá ser realizada. Assina o presente boletim José Solium Filho, Igreja Apostólica, Conselho Deliberativo. A todos uma ótima reunião de oração desta semana, com as bênçãos e graças do nosso Consolador. Tenham todos uma ótima semana. A paz do Senhor.